Olá mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, o meu primeiro vídeo, já tem algum tempo, foi sobre facas produzidas pela Icel, uma fábrica portuguesa espalhada já pelo mundo inteiro. Entretanto, eu comecei a desenvolver cada vez mais o gosto por facas japonesas, e hoje trago-vos aqui quatro facas diferentes de diferentes companhias ou de diferentes forjadores. Algumas são de forjadores individuais, outras são de pequenas companhias. Bom, não interessa tanto isso, interessa mais dar-vos a conhecer a faca japonesa e essencialmente o que é que ela tem de diferente em relação às facas ocidentais, e porque é que as facas japonesas estão cada vez mais a ganhar terreno no Ocidente. A gente sabe que algumas marcas continuam a ser dominantes no Ocidente, especialmente marcas alemãs, mas a partir do momento em que nós deitamos a mão a facas japonesas, começamos a perceber que realmente existe alguma diferença. Cada uma, isto comparando as ocidentais e as japonesas, cada uma tem a sua utilidade, tem a sua função. Não estou a dizer que as japonesas são de todo, preferíveis às ocidentais, às europeias, especialmente às francesas ou às alemãs, ou até às suecas, até ao metal sueco, até porque os japoneses têm também, trabalham também esses metais. Mas quero com isto dizer que há algumas diferenças, e a primeira coisa que temos de ter em mente é que os japoneses têm muito mais a ideia de que para cada tipo de corte, para cada tipo de peça, existe uma faca. Portanto, a variedade de lâminas, não é? Digamos, a geometria das facas japonesas é muito mais variada do que a geometria ocidental. A geometria ocidental é muito inspirada nas facas da cozinha francesa, e portanto eu estou aqui a falar de facas de cozinha, de facas de chefe, e portanto segue um pouco a estrutura, um pouco aqui como esta Massamoto, não é? Esta estrutura é uma estrutura muito adaptada à faca ocidental. É uma estrutura muito adaptada, muito parecida à sabatier francesa, não é? Que já vem desde o século, pelo menos desde o século XIX, dos inícios do século XIX, anos 30, com este tipo de formato. Bom, assim, para não tornar o vídeo muito longo, só queria dizer que muitas destas facas são forjadas por famílias que já trabalhavam os sabres, a katana usada pelos samurais, o wakizashi e por aí fora. Pronto, esse tipo de lâminas. Acontece que a partir do momento em que o Japão entrou numa fase em que se abriu ao Ocidente e que entrou numa fase de paz, todas essas famílias de forjadores deixaram de ter, enfim, grande saída, porque não tinham, enfim, não se produzia mais material de guerra, e até porque isto também, enfim, esta crise toda, não é, digamos, dos forjadores, aparece também um bocadinho por culpa nossa, não é? Dos portugueses que chegam ao Japão e introduzem as armas de fogo, não é? Embora eles tenham mantido a forja do sabre, portanto a katana,
Mas a partir do momento em que entram em período de paz, portanto, deixa de fazer algum sentido a produção desse tipo de material, mas, mais uma vez, também um pouco por culpa nossa e porque introduzimos a partir do século XVI começámos a introduzir o tabaco no Japão, começa a haver uma produção de facas de corte de tabaco e que por sinal eram bastante boas. Obviamente da mesma forma surgem facas de cozinha, não é? E, portanto, a indústria da cozinha começa a ganhar terreno e a mesma pessoa que forjava facas, portanto, que forjava sabres, katanas, passa também a forjar facas de cozinha. Bom, eu trago-vos aqui, por acaso não são todos os formatos que podia ter trazido, trago aqui algumas facas japonesas. Temos aqui, se quisermos, eu até vou trocar aqui esta com esta, até porque elas são do mesmo tipo, fica esta aqui. Bom, então, vamos lá ver. Esta primeira faca que eu aqui tenho é uma Sakai Kikomori Wasiki Tsujihiki, 27 centímetros de lâmina, e é uma faca usada para cortes longos, e este corte longo, por exemplo, no peixe tem muita influência, porque o corte longo do peixe permite que a peça seja cortada num só movimento, sem, portanto, massacrar as células da carne e, portanto, o corte fica muito mais limpo e, portanto, permite cortes de carne e de peixe, bom, e até de legumes, se for necessário. Portanto, isto é uma Tsujihiki. O que é que a Tsujihiki tem de especial? Tem o gume do lado esquerdo e do lado direito não é exatamente simétrico, portanto ele tem um gume deste lado a 70% e um gume deste lado a cerca de 30%, ou nem isso quase. Portanto, mas Tsujihiki tem gume do lado e do outro, não é? Pronto. Esta é uma faca para cortes longos e, portanto, quem trabalha com sushi, quem trabalha enfim, é ótima para fazer cortes de carpaccio, é uma excelente faca. O que é que eu posso dizer mais? Bom, é um metal, é feita de um metal inoxidável. Estes metais são relativamente recentes também no Japão, quer dizer, no Japão usava-se muito alguns metais com maior teor de carbono e, portanto, também mais dados a enferrujar. Para tal, a proteção do metal era importante e era feita com óleos, não é? Os óleos que impediam a corrosão do próprio metal. As facas japonesas, dentro da escala de Rockwell, que é uma escala que mede a dureza do metal, são normalmente facas mais duras que as ocidentais. E isso faz toda a diferença. Porquê? Porque, sendo facas mais duras, do metal mais duro, o manuseamento é importantíssimo. Portanto, saber manusear uma faca destas implica que tenhamos em atenção que este metal, quando bate no alimento, quando entra em contacto com o alimento, especialmente se for osso, que é uma coisa que para a qual nunca deve ser usada, este é o tipo de faca cujo metal pode partir, porque é extremamente duro. Portanto, neste caso até nem é dos mais duros, mas é um metal que, na escala de Rockwell, andará entre os 60 e 62. Posso-vos dizer que as facas europeias, que são bem mais suaves, andam entre os 54 e 58, não é?
se falarmos facas alemãs, por aí, ok? Pronto, esta é uma Sakai Kikomori Wasiki. O Wasiki é, portanto, a linha de facas. Sujihiki é para o que ela serve e, portanto, são, as Sujihiki são facas mais finas, não é? Com folhas, portanto, com lâminas mais extensas para que permitem um corte mais limpo, não é? Agora vamos para a Nakamura. Esta Nakamura é uma faca com uma. Para já é uma faca elegantíssima, não é? Uma faca martelada, não é? Uma faca com uma estrutura aqui martelada e com um lindíssimo damasco. Não é? O que é que isto é? Não são mais do que lâminas de metal, de diferentes metais, dobradas, não é? Depois, esse metal, esse damasco, pode ser ensanduichado e, portanto, ele vai dobrar dentro dessa sanduíche de damasco é colocado um metal mais duro. Neste caso é o VG10. VG10, isto é tudo metal inoxidável. Este tipo de faca é uma faca que imita muito as facas ocidentais e, portanto, isto reflete um pouco a adaptação do Japão ao mercado ocidental e essa necessidade, não é? Com um cabo de mogno, um cabo lindíssimo. Esta faca tem um cabo lindíssimo, aliás, toda ela é muito bonita, tem um corte excelente. O ângulo de corte, portanto, quando eu digo ângulo de corte, é este ângulo aqui, portanto, extremamente fechado. Nas facas japonesas é extremamente fechado, pode ir de 9 a 12 graus, enquanto as facas ocidentais chegam a ir aos 20 graus. Portanto, digamos que a faca japonesa tem um ângulo de corte muito mais fechado, a faca ocidental tem um ângulo mais aberto. Portanto, a entrada no alimento da faca japonesa é muito mais suave. Por outro lado, também pode ser mais frágil, não é? Portanto, são facas que, continuo a dizer, não podem ir à máquina de lavar, mas isso nenhuma faca de chefe deve ir à máquina de lavar louça, não é? Que devem ser lavadas à mão, com uma esponja, sempre com a parte da esponja, não usar aquela parte verde áspera da esponja para as lavar, sempre a parte mais suave, e afiadas. Normalmente nestas facas não funciona usar o fuzil de metal, eventualmente pode funcionar usar o fuzil de cerâmica, mas eu prefiro sempre usar pedras, as chamadas pedras de água, whetstones. Pronto, é uma faca um pouco mais pesada, portanto muito parecida já à faca alemã, é uma verdadeira adaptação da faca ao design ocidental, não é? Como vos disse anteriormente, ao modelo Sabatier. Este não era o típico, não é? Não seria propriamente este o típico design, tipo arquitetura de facas japonesas. Portanto, uma faca em aço inoxidável, com um lindo damasco, não é? Vocês depois vão encontrar na internet que estes, depois isto tem tudo nomes específicos em japonês, mas enfim, nós em português já temos nomes específicos para este tipo enfim, algumas destas coisas são apenas decorativas. O damasco não interfere de modo algum com a capacidade de corte da faca. Portanto, há facas, por exemplo, esta faca que eu vos mostrei anteriormente, não tem damasco nenhum, é um monosteel, isto é um monoaço, e tem um corte fantástico, não é? Tem um corte que é uma maravilha, não é? Portanto, para além da questão decorativa, a questão do martelado
enfim, a teoria de que os alimentos não se agarram à faca, porque cria bolsas de ar. Não sei, a minha experiência diz-me que há facas que têm este martelado e os alimentos como sei lá, batata ou courgette, se os cortarmos muito finos também ficam aqui agarrados, enfim. Hum, Depois queria-vos mostrar uma típica gyuto japonesa, portanto, esta é uma Masamoto, é uma faca absolutamente lindíssima, feito em aço Shirogami 2, e isto quer dizer o quê? Quer dizer que é um aço, é um aço desenvolvido pelos japoneses, já com uma certa dureza, mas não é um aço inoxidável, portanto esta faca tem que ser conservada com um óleozinho que se põe aqui por cima, basta uma fina camada para manter a faca sem corrosão, né? Às vezes podem criar ferrugem. Outra maneira de as manter, se as usarmos mais, é deixando que o metal reaja. Portanto, normalmente este metal reage a alimentos ácidos e a carnes, como a cebola. A cebola, por exemplo, é um alimento com o qual este ácido reage bastante. A cenoura também. Portanto, vai criar uma patina. E essa patina acaba por proteger naturalmente o metal da ferrugem e da oxidação. Que é a ferrugem, obviamente. Portanto, esta faca tem um acabamento excelente. Esta é uma faca que é, digamos, é uma das facas mais procuradas no mercado das facas japonesas. Esta é uma faca que eu comprei há uns meses. É uma das minhas facas preferidas, não é? Uma Masamoto KS em Shirogami 2. Shirogami é, portanto, metal, mono aço, mas é uma faca incrível, não é? Uma faca absolutamente incrível, com este tipo de cabo. Eles chamam-lhe wa. Wa significa japonês, portanto, estilo japonês. E se vocês repararem, o cabo aqui tem esta forma de D. Isto diz-nos que é um cabo para a mão direita. É realmente uma faca excelente. Pronto, e para terminar, queria-vos então mostrar esta faca que os japoneses chamam nakiri. Kiri significa cortar, na significa legumes e, portanto, é uma faca para cortar legumes. É uma faca de autor, uma faca forjada à mão, e nota-se perfeitamente que é uma faca forjada à mão, até porque os acabamentos são um bocadinho irregulares. Cada faca é uma faca. Esta é uma Fujiwara Teruyasu Maboroshi, feita em Shirogami, ou aço branco. Shirogami significa aço branco. Shirogami número 1, portanto um aço mais puro que a anterior, número 2. É uma faca maravilhosa, não é? Mais uma vez necessita do tal óleo para se conservar sem oxidar, reage aos alimentos, com um cabo ocidental. Portanto, este tipo de cabos são cabos tipicamente ocidentais, e estes cabos são cabos orientais. Portanto, estas nakis normalmente funcionam em corte, enfim, o chamado corte chopping, né? Vertical. É realmente uma faca com um design,
Normalmente aparecem também estes kanji, indicam a proveniência, podem ter o nome, neste caso, do próprio autor da faca. Fujiwara é um grande nome das facas, da produção de facas japonesas, da forja japonesa. Ele é absolutamente impressionante a trabalhar e forja autênticas obras de arte. E aqui está uma delas, esta Mabaroshi. São facas normalmente para preços muito, muito altos. Bom, e estas são as facas para já, as facas que eu vos queria mostrar. No fundo era introduzir-vos um pouquinho aqui à faca japonesa. Estas facas foram compradas no site The Sharp Cook. É um site que eu agora também estou a representar e espero que vão. Eu vou deixar a descrição aí em baixo do vídeo para vocês poderem visitar este site e, se quiserem, adquirir algumas destas facas. Esta aqui, Fujiwara, penso que não vão conseguir encontrar lá, mas as outras sim, as outras encontram com alguma facilidade. Bom, depende, porque isto agora há um problema de demanda, né? Os pedidos são muitos e muitas vezes, se forem forjadores pequenos, têm dificuldade de corresponder à quantidade de pedidos e às vezes é necessário esperarmos muito tempo para que as facas cheguem. Mas vão ao site de Sharp Cook. Se estiverem disponíveis, não demora mais do que uma semana a chegar. Ok? Pronto, e agora despeço-me, voltarei mais tarde com outro vídeo. Para a próxima vamos falar mais pormenorizadamente sobre alguns tipos de facas e especificamente também sobre o metal, né? Os metais usados e a importância desses metais e a dureza desses metais. E falta-me aqui uma representante que tenho ali, depois trago no próximo vídeo, que é a Santoku. Santoku, que significa 3 virtudes, e é uma faca para todo o serviço, não é? Uma faca japonesa para todo o serviço, faca que foi introduzida já depois da Segunda Guerra Mundial, mas que hoje em dia já se vai vendo também no mercado ocidental. Por agora é tudo. Vemo-nos daqui por uns tempos com um novo vídeo sobre facas japonesas. Até depois.